Sejam todos bem-vindos. Agora é a aula número 70, é a segunda parte de cabelos, e a gente vai ver cabelos crespos e ondulados. Então vamos começar. É uma sequência de aulas de cabelo, sabe, Vitor? Então ontem foi a aula número 1 de cabelo, que a gente viu a careca básica. E hoje nós vamos continuar com cabelos crespos e ondulados. E amanhã a gente vai ver trança. E no sábado vai ser cabelo mangá. E no domingo vai ser a última aula de cabelo. Aí a gente vai começar mãos. É assim que vai ser. Boa noite, Ana. Tudo bom? Então, vamos ver no livro. Pra cá, né? Ah, é esse capítulo aqui. Ok. Tutorial de cabelo, parte 2. Eu também tô bem. Você não perguntou, mas eu vou respondendo, né? No tutorial de cabelo, parte 2, nós primeiro definimos o formato. Então, é a forma. Depois nós temos o caimento e depois nós temos o corte, como o cabelo é cortado. São essas três partes. Mas nós vamos ver cabelos com cachos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer no tutorial de cabelos 2, crespos ondulados, é a forma. Primeiro, precisamos definir qual é a forma que nós queremos com o cabelo. Esse magenta. Aí vocês conseguem ver bem. Ó, conseguem ver bem, não conseguem? Tá. Qual é a forma? O corte do cabelo e o seu caimento. Caimento é como ele cai, certo? Ah, não preciso pedir desculpa, tá tudo certo. Esses costumes culturais são meio estranhos. Bom, daqui até aqui. Quando eu pergunto como a pessoa está, realmente eu estou interessado. Mas o costume social é tipo cumprimento, tipo é uma saudação. Aqui está o nariz, e daqui a aqui, dividido em três partes, aqui está a boca. Basicamente é isso. Aí você define qual é o tipo de queixo que você quer. Mas, na parte do cabelo, nós temos a forma. Por exemplo, o cabelo cacheado, como o nome diz, ela forma cachos, que são geralmente abertos, mais abertos que o do cabelo crespo. Os cachos são bem definidos, bem abertos ou fechadinhos. Então, olha, vou pôr um pescoço e vou definir o cacho. Quer dizer, a forma. Uma outra cor. Essa magenta. Veja, eu vou fazer mais assim. Percebe? Parece que está um contorno em volta. E é isso. Agora, a partir disso, nós definimos os cachos. Vamos fazer a careca básica que a gente viu ontem. E a partir daqui, ó, o cabelo estou penteando para trás. Eu faço umas voltas e veja, não passo desta forma. Se eu passar qualquer coisa dessa forma, é um anômalo. Ela fugiu da forma do cabelo. A pessoa não penteou o cabelo. Ela não deixou o cabelo mais direitinho. Então, não pode sair disso aqui. Ou foi cortado errado. Então, é a questão do corte. Ó, tá vendo essas ondulações? É aquele exercício que a gente sempre fala. Tem que fazer esse exercício. Além de outros exercícios, não é verdade? Ó, é isso daí. Em todas as direções. Porque é isso daqui que nós vamos aplicar aqui. E olha, eu não saio desta área. Eu me mantenho dentro desta área que eu defini. Eu sou coerente com o que eu estou definindo. Ó como formou. Não é fácil? É fácil isso. Vou deixar assim, depois a gente constrói melhor. Do outro lado, eu deixei menor, por quê? É igual a linha de simetria. Lado maior do rosto, lado menor do rosto. Lado maior do cabelo, lado menor do cabelo. Porque é 3/4. Se fosse bem de frente, teria o mesmo tamanho desse lado. A não ser que o penteado, a forma, fosse diferente. Aí está. E outra, eu não faço certinho. Eu faço isso aqui, ó. Ó. Certinho? Não certinho.
Há uma pequena variação, que é o caos. A busca do caos. E eu não saio dessa linha aqui. Pronto, tá feito. Ó, tá dentro desse círculo o cabelo. Eu faço aqui, ó, da careca básica, que foi jogado para trás, para não cobrir o rosto da pessoa. Viram a facilidade? De novo. O cabelo ondulado chegam a formar cachos no comprimento, mas pode ter cachos na ponta só. Pode. Pode ser que o cacho surja só na ponta. Esta bola eu deixei desse tamanho, essa bola eu deixei menor. Então a cabeça vai ser menor. Se eu quisesse fazer a cabeça do mesmo tamanho, eu faria o círculo nesse tamanho. Círculo maior, tá aí. Linha de simetria na mesma direção. Essa distância é o máximo que eu vou colocar, deixei um pouco menor, então tá ótimo. Vou fazer mais reto, ó. Fiz mais reto. Viram? Essa eu fiz curvo e esse eu fiz reto. As proporções são as mesmas. Aqui vai estar no centro. Então, aqui está o olho número 1, o olho número 2 e aqui é um olho no meio. Tentando manter os três para uma perspectiva, porque a regra é a distância entre um olho e o outro é a distância de um olho. Na altura do círculo aqui, ó. Aí está. Tem que ver depois a proporção lá na aula de rosto. Daqui até aqui, dividido em 3 partes. Pega a parte de cima. E pronto. A orelha, passa essa linha. Entre o nariz e o olho é onde está a orelha. Vamos ao cabelo. A careca dela agora, vou colocar para cima. Careca básica, o scalp. Assim, eu mudei. Daqui, eu vou puxar o cabelo. Mas antes, eu quero ver a forma do cabelo. A forma vai ser mais comprida. Eu vou colocar assim, tipo um véu. E vai abrir mais para cá. Desse jeito, ó. Eu mudei a forma. Viram? Tá diferente. Aqui era redondo. Aqui é mais um dedal. Certo? Bom, e agora? Como eu estava falando, os cabelos ondulados não chegam a formar cachos no comprimento, mas podem ter cachos na ponta. Seu caimento vai depender do corte e do formato. Por isso a gente vai fazer um leve ondulado. Estou começando que nem esse aqui, mas eu vou fazer o ondulado mais longo. E ó, aí está, a pequeno gancho que forma aqui. Olha que legal que é. Esse eu deixei mais longo. Eu poderia ter feito assim também. Poderia. Como o Rafael X falou, tem que pensar em cachos. Cada cacho separado. Cada cacho separado. Aqueles cabelos mais encaracolados, mais crespos pequenos, são super complicados. A gente vai mostrar de uma maneira mais simples, mais simplificada. Bem simplificada. Depois complicamos. Ó, cacho. Tá vendo? Ó, eu não saio da linha que eu estabeleci a forma. Põe a sombra aqui, ó. E já tá surgindo. Feito. De novo. Nesse tutorial eu estou mostrando formas de desenhar cabelos cacheados, crespos, ondulados. E esse será um guia para entender como o cabelo funciona. E olha, eu quero ser útil para vocês. Lebinho, eu fiz este e este. Mostrei a ondulação. Eu falei que os cabelos cacheados, como o nome diz, vai ter cachos que são geralmente mais abertos que o cabelo crespo. Aí eu fiz o cabelo ondulado. E agora eu vou fazer o cabelo crespo. Então, eu fiz cacheado, ondulado, e você chegou
quando eu vou fazer o crespo. Mas qualquer coisa, sabe, Lebinho, vai estar gravado no YouTube. Uau, que bom! Lebinho, muito bom, que bom que era o que você estava procurando. Então, vamos lá. A próxima, eu vou fazer uma outra pessoa. O rosto vai estar olhando para cima, tá certo? Ó, a cabeça, e esse aqui é 2/3 do tamanho da cabeça, 1/3 é a mandíbula, como a gente já viu no desenho de cabeça, né? Bem no meio ficam os olhos. Então, aqui está um olho, aqui está o outro olho e aqui está o outro olho. Olha como vai reduzindo. Como ele vai reduzindo, por quê? Porque um olho vai estar aqui, aqui eu não faço olho, e o outro olho vai estar aqui. Como a gente viu já na aula de olhos. Aqui vai estar o nariz, daqui até aqui divide em 3. Quem perdeu a aula de olho, está gravado lá no YouTube. Aula de olhos e rostos, né? Pronto, já fizemos. A orelha fica entre o nariz e o olho. E aí está a orelha. Agora a forma. Essa forma eu fiz assim. Esta forma eu fiz assim. Vou fazer em outra cor para deixar bem certinho a forma. É verde. Essa daqui, ó, eu fiz redonda, né? Desse jeito. Este, em forma de dedal. E esse aqui, eu vou deixar uma forma mais de oca. Assim. Deixando menor aqui e maior aqui. É assim que eu vou fazer. Vou pegar um outro marrom. Esse aqui. Vamos ver se ele funciona. Agora vamos lá. Careca básica. Essa careca eu fiz reto aqui. Essa eu fiz assim. Essa careca eu acho que eu vou fazer assim. Eu acho que sim. Bom, então começando, ó. Molinha. Só que eu sigo como se tivesse direção. Eu sigo como se tivesse direção. Então, aquela aula que eu falei para vocês treinarem da letra E, que era um treino de caligrafia, a gente vai usar agora. Tá vendo? Tudo está ligado. Então, a aula de treino de traços que a gente deu aqui, ó, no dia 2 de janeiro, vamos aplicar agora. E sempre estamos aplicando, né? Todas as aulas iniciais a gente aplica sempre. Existe uma coisa também que eu quero aproveitar, já que esse é o próximo, que é vocês saberem que isso aqui é um volume. Então, como é um volume, vou dar uma coisa a mais aqui, que é como a gente faz a sombra. Vou fazer aqui um soltinho. Escapou, escapuliu. Pronto. A sombra. Do primeiro. Ó, não se preocupa. Aonde tem esse ensinamento, cheguei tarde, quero aprender um do lado do segundo. Vai estar gravado. Tudo vai estar gravado. Você vai estar lá no YouTube, tá certo? Você vem aqui na minha conta, Wilton Pacheco, e você vai ver ali o endereço do YouTube. Aí é só clicar e ir lá, e você vai ver o dia de hoje, na aula número 70. Que são cabelos cacheados, crespos e ondulados. Cacheado, ondulado e crespo. Tá certo? Vai estar gravado lá. Franja, eu mostro depois. Hoje vai ser só isso daí. Franja vai ser a próxima aula. Eu mostrei mais ou menos franja ontem, na aula 69. Você tem uma aula de franja mais ou menos bem feita. Ah, você vai lá no YouTube, tá certo, Pedro? Lá no YouTube vai ter a aula número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 70. Quer dizer, a 70 ainda não. Tem até a aula 0, que é a aula inicial. Bom, vamos lá, gente. Próxima. O formato. Esse aqui tem um formato assim, o que eu fiz, esse cabelo, tá? Não quer dizer que o cabelo ondulado vai ter o cacheado vai ter esse formato. Ele pode ter esse formato ou este. Cabelo cacheado é uma coisa, a forma é outra. Eu escolhi esta forma. Eu escolhi esta forma. Esta forma, quem vai escolher é vocês. Não se preocupe que eu vou repetir demais sobre as formas, tá? A gente vai ver outras formas. Mas olha, aqui está a cabeça. Só que isso aqui tem um volume. E aí se imagina a luz. Por exemplo, a luz 3/4 vindo dessa direção, um pouco de cima. Então aqui, ó, é igual uma lua. Aqui vai ter uma sombra. Assim. Só que vai ter uma sombra assim porque aqui vai estar a cabeça, entende? Ó?
Mais ou menos desse jeito. E aqui vai estar em degradê. E aqui a sombra vai ficar mais forte. Assim. E claro que vai ter uma sombra no rosto também, né? Aqui. E é isso que a gente vai colocar aqui. Então aqui, ó, desse lado, vai ter uma sombra. No cacheado, ó. Que as voltas são assim, né? Então eu vou pintar tudo com cinza, se eu for fazer em preto e branco, ou aumentando o número de cachos e reduzindo do outro lado. Se eu for só com caneta, assim, ó, eu aumento e reduzo. E veja, eu pus um pouco de sombra aqui também. Isso vai dar o formato 3D. Olha como ficou. O formato 3D dele. E no rosto, se eu quisesse fazer a sombra, aqui é o queixo, aqui é o risório, aqui é o nariz, aqui é o zigomático, que é uma esfera também, aqui é o globo ocular e aqui é a testa. E pronto. A diferença de material afeta no estilo da sombra, tipo lápis, caneta ou semelhantes? Claro que afeta, é verdade. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui, só um pouquinho. Caneta esferográfica. Achei duas aqui. Uma das duas vai funcionar. Acho que essa aqui, vamos ver se funciona. Atenção. Ó. Esse cabelo, ele já é assim. Igual um dedal. Aqui está a cabeça. Então, se eu fizer a luz vindo daqui até aqui, ele vai fazer a sombra aqui, ó. E o rosto vai ter sombra aqui. E aqui o pescoço, ó. Como aquele, entende? Só que a parte mais escura está nessa parte, né? A parte mais escura vai estar aqui. E aqui dentro, assim. Então aqui vai fazer o mesmo tipo de sombra. Se eu fosse fazer com a caneta, uma caneta que funciona, é claro. Vamos ver. Deixa eu só um pouco. Tem que achar uma caneta. Acho que essa azul funciona. Tá. Aí vai. Funciona. Ó, eu vou ter que fazer agora um monte de ondulados para fazer a sombra. Vai ser mais demorado. Muda o estilo. A técnica de traço é diferente, mas a técnica de preenchimento de cabelo é a mesma. Eu faço ondulado, ó, que é esse aqui agora, né? Com o fechamento assim, né? Certo? Só que agora, cada traço que eu faço é um fio. E demora mais. Então, a resposta é, Pedro, muda a técnica de sombreamento. Ó, tô fazendo com achuras agora. Tudo com achuras. A mesma sombra que aparece ali. Desculpe fazer mal feito, que eu tenho que fazer bem rápido, senão a nossa aula passa, acaba, e eu não dou tudo que eu quero dar. Porque ainda tenho que falar mais coisas ainda. E o tempo está rodando, né? Vocês sabem. Não pode passar de 1 hora. 45 minutos é o nosso alvo. E como eu sempre digo, mas não deixe de perguntar. O método da aula é este. Participação. Ó, fazer cruzado para fazer um preenchimento melhor. E veja, deu a mesma coisa. Mais sombra. Fazer cruzado para fazer um preenchimento melhor. Aqui eu vou cruzar mesmo que tem que ser no sentido do fio. Porque daí tem aquele preenchimento uniforme que eu comentei. E os fios aparecem fortes. Ó, funciona, mas de um outro jeito. E é isso aí, uva e morango. As minhas aulas vão estar salvas no YouTube. Todas as aulas, menos esta, já estão no YouTube. Então, ó, essa é uma sombra com mais cuidado, com giro. É uma outra técnica de pintura, de preenchimento. Com mais leve. Não é porque o cabelo está crespo que eu estou fazendo essa técnica. Só estou fazendo essa técnica para complementar a ideia de que a técnica de pintura e preenchimento muda o estilo final realmente, como você perguntou, Pedro. E tá feito. Bom,
Para desenhar cachos, imagine o cabelo cacheado como se fosse mola. Não apenas frisado, é uma forma, é uma volta completa. Lembre-se também do tutorial anterior, tá? Que eu disse para unir os fios em mecha, lembra? Que a cada coisa é um mecha. Quem falou isso também foi o Rafael X na aula passada. Para um aluno aí, ou para um dos que estavam participando. Que é para reunir em mechas. Isso vai ajudar bastante. Então vamos pensar nisso. O cabelo cacheado, que a gente está falando, ó, funciona assim, certo? Que é aquele exercício do traço que eu comentei. Só que naquele exercício tem uma coisa que tem que fazer a mais, que eu comentei que vai ser importante quando a gente fizer mola, que é você repetir esse traço paralelo. E isso é um exercício muito difícil. Eu vou tentar fazer passo a passo. Tem que fazer contínuo e entender o que vocês fizeram. Mas vamos lá, isso aqui é tão importante que eu vou fazer do outro lado aqui. Ó, faço uma curva, bem grandona para vocês entenderem. Desci, voltei e fui para o outro lado assim, ó. Como se fosse uma letra E. Eu estou deixando espaço aqui porque essa vai ser a espessura do nosso cacho. De novo. Ó, deixei o espaço. É igual caligrafia, mas eu imagino que eu continuo. Entendeu? Ó, e eu fiz o arremate. Da outra cor para vocês verem bem. Esse movimento eu tenho que repetir igualzinho. Aí vai. Só que aqui ela iria para cá. Só que eu vou reduzir. Assim. Olha o macarrãozinho. Olha a espiral. Olha o parafuso. A gente vai fazer depois em perspectiva, mas cada parafuso, por exemplo, ó. Ainda bem que isso vai ficar gravado. E esse vem para cá. Olha o parafuso, macarrão parafuso. Vamos ver como funciona isso no que eu fiz aqui. É assim, ó. Esse, ele está mais assim, olha. Esse eu fiz aqui e esse eu segui aquela linha que eu fiz, ó, a linha marrom. Essa é a linha marrom. A linha magenta. Viram? Ó, as duas linhas. O magenta e o marrom. Percebe que é a mesma coisa? Só que feito de outra forma? Mais complicada, né? Vou fazer de novo. Quero que vocês entendam bem isso daqui. Ó, vamos fazer assim. Ó que esquisito. Viram? Agora vai. Eu tenho que treinar isso aqui, ó. A letra E. Mas não posso sair das linhas. As linhas são muito importantes. Tem que estar dentro da linha. Dentro da linha. Dentro da linha. Bem alinhado. Daí. Vamos ver numa outra cor? Verde. Ó, vocês não viram, estava fora, né? Desculpa. Eu fiz isso aqui, ó, dentro da linha. Vou fazer de novo. Dentro da linha. Encostando nesta linha aqui. Eu não posso sair dessa linha. Essa é a forma. É exercício de caligrafia. Aí está. Cara, confuso? É, eu sei que é. Ainda bem que vai estar gravado. Aí, esse daqui, ó. Está aqui. Viu? Não, eu errei. Esse vem pra cá, né? Assim. Desculpa, eu errei. Assim. Esse aqui, ó. Ele tá vindo pra cá. Essa caneta não tá funcionando. Passei pra outra. Ó. Uni os dois, tá vendo? Mas aqui é a parte de dentro. Ó, a parte de dentro. O verde é o de baixo. O rosa é o de cima. O verde é o de baixo. E o rosa é o de cima. O verde é o de baixo. E o rosa é o de cima. E assim eu vou fazendo. O verde é o de baixo. Quase eu errei. E o rosa é o de cima. E o verde é de baixo. E o rosa é o de cima.
Eu vou fazer de novo daqui a pouco, mas vou fazer desse jeito aqui, que é mais fácil, né? O verde é o de baixo. E o rosa é o de cima. Ah, vou fazer com ponta. Acabou. Depois, esse de novo. Ó. Fiz do outro lado. Só que lembra, eu fiz assim, né? Eu fui, paro. Fui, paro. Essa é a grossura que eu vou deixar o cabelo. Fui, paro. Esse intervalo é a espessura que vai ser o cabelo. Fui. E agora? Essa é a espessura. Essa é a espessura. Essa é a espessura. E aí está. E depois, o fechamento de ouro. Ó, aqui. Lembra quando eu fiz esse daqui com a caneta? Esse tá vindo para cá. Eu vou puxar, encosto no verde, puxo, 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 puxo. Igual as achuras. Boa noite, Felipe. Como é que você tá? Lembrando que toda essa aula vai ficar gravada no YouTube, a aula 70. Ó, empurro, 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 nessa direção. Ó que bonitinho que ficou. De novo. Puxo, puxa, puxo, ó. Na linha verde, encosto na linha verde e puxo. Mas eu tento fazer essa volta. Eu tento. Tô tentando. Tô tentando, tá difícil. Eu vou conseguir. Calma, calma. Consegui. Consegui fazer a volta. Ah, ficou meio feio, mas eu consegui. Aqui é mais fácil. E olha, quando eu puxo, fica claro no meio. Eu tô bem também. Aí vai. Quando não tô bem, eu falo, né? Eu falo, nossa, tô com dor de cabeça, tô com sono, tô cansado, acabei de chegar. Aí. O namorado do Vitinho perguntava, professor, você parece cansado, o que aconteceu? Tá doente? Não, só voltei da aula. Só isso. Eu lembro, né? Ó, de novo, a volta. Boa noite, pé junto. E eu faço essa volta. Assim. E aqui, eu puxo assim. E olha como ficou. Essa é a ideia. Isto vai para a finalização, que a parte de trás do cabelo pode ser definido como uma sombra, né? Aí tem uma outra sombra. Imagina que a luz, vou colocar daqui até aqui de volta, para seguir o padrão dos três. Aí vai ter a sombra, que eu pinto uniforme. Dessa vez eu vou pintar com preto. Assim, ó. Se a luz está vindo aqui, aqui vai passar a luz. Então aqui vai estar sombra. Assim. Na parte direita sempre vai ter sombra. Na parte esquerda vai ter luz. Na parte direita, sombra. Na parte esquerda, luz. E assim eu finalizo, utilizando o método da pintura, que a gente vai ver depois, que vai ser cores, sombras, brilhos, meio-tons e texturas. Vamos falar disso? Vamos! Vou fazer aqui agora. Aqui em cima. Ó. Aquele S que eu falei que é importante, só que eu deixei maior aqui, menor aqui. De novo. Fazer bem fraquinho. Porque aqui vai ter brilho. Aí está. Pronto. É isso daqui que a gente vai trabalhar. Ó, virei o papel para facilitar o movimento da minha mão. Esse que eu estou colocando é aquela sombra que eu estava pintando aqui, ó. É a sombra. E vamos pintar a sombra. Um monte de tracinhos. No sentido do cabelo. Viro, ó. No sentido do cabelo. E aqui vira assim. No sentido do cabelo. E agora, com o tracinho, eu tento fazer um degradê. Vamos ver se eu consigo. Vou reforçar aqui para dizer que é mais escuro ainda. Ó. Pronto. Essa parte é a sombra. Agora, vai ter o meio tom. O meio tom está entre a sombra e a luz. Aqui. Então eu faço mais fraco. Ou com linhas mais finas, se eu usar a caneta. Pronto. Vou fazer uma falha. Textura. Sempre é bom. Ó. Como se tivesse falhas, assim. Agora pegar um lápis. Aqui está. Porque eu consigo deixar mais claro aqui, ó.
Key Artes, como é que você está? Amém? Deus te abençoe. Seja bem-vindo. E a gente puxa assim. E aqui, faço mais escuro. E aqui, eu faço o fechamento. Ok, eu falei que esse daqui é o meio tom. Na pintura isso vai ser importante. Aqui, eu fiz a textura. E aqui, que ficou branco, quase sem linha nenhuma, é o brilho. Eu sei que eu vou ver depois com vocês trança. E tem várias tranças diferentes. Obrigado, Key Artes Studio. Mas vamos ver uma trança, um tipo de trança aqui. Lembra que eu fiz esta linha? Então vamos fazer essa linha de novo. Aí vai. E grava isso daqui. Vai ser a mesma coisa que a gente fizer correntes. Olha, o truque é... aqui uma gema. Que aqui, ó, se eu colocar uma bolinha é pequena e a bolinha tem que aumentar. Ela só vai diminuir a bolinha se ela for para trás. Mas se ela tiver paralela, ela vai aumentando, porque aumenta o número de cachos. Ó, diminuiu, então seria para trás, entende? A bolinha para vocês saberem que está indo para frente e para trás aqui. Não precisa fazer a bolinha, só para visualizar. Vocês visualizam que, olha, a bolinha é grande, ela vai reduzindo de tamanho até ficar pequenininha. Por isso não façam assim. Não. Não é um estômago. Agora vamos ao desenho. Vou pegar o verde. Não, pegar azul. Tem um azul aqui. Será que esse azul funciona? Vou fazer uma linha no centro. Bem no meio. Funcionou. Não ficou muito no meio. Não tem problema. É como se ela estivesse inclinada. Tá aí. Tá, então você tem esta linha e esta linha aqui. E agora que vem a brincadeira. Lembra que eu falei que aprendam a fazer isso daqui, porque vocês vão usar isso aqui sempre? E é real? Vocês vão usar sempre. Então imagina o seguinte. Que eu faço uma aqui, ó. Eu faço isso. Viram? Acabei de usar. Para os dois lados. Sendo que, olha, é isso que eu fiz, não é? Viram? E é isso que eu vou fazer aqui. Cadê a caneta? Tá aqui. Olha só. Eu vou pegar esse daqui. Fiz um S pequenininho. Vou fazer de novo. Olha de novo. Viram? Vou fazer grandão para vocês verem. Ó. Olha o S grandão. Olha de novo. A sinuosidade. Boa noite, Zidcraft, tudo bem? Que bom que você sabe. Oi, Dark. Como que você tá? Eu tô bem. Maria Isabela, oi. Felipe já sabe desenhar cabelo. Zidcraft, boa noite. E Maria Isabela, você voltou, que bom. Bom, vai estar no YouTube, tá? Você vai poder ver no YouTube isso aqui. Ó. Eu não saio desta linha que eu fiz aqui. Não pode sair, tem que estar nesse tamanho. Tá vendo? Ó, o S de novo. Esse daqui, eu vou fazer uma sombra parecida com essa que a gente estudou. Então, ó, vários tracinhos. E aqui também, ó. Vários tracinhos, viu? Vamos fazer um outro S aqui de novo, ó. A sinuosidade. Beleza. Essas linhas são como fios de cabelos fazendo sombra. Ah, essa daqui é auxiliar. O esboço é a parte muito importante da nossa aula. Porque esboço... O esboço... Colocar porque é tudo a mesma coisa, tá? Planejamento. Vocês estão planejando para onde vai e como vai ficar.
Aí você errar, muda o esboço. Por isso que o esboço é importante. Aí só desenhos. Muito forte a nossa didática, sim, eu sou metido. Eu sei que a minha pedagogia é boa. Eu estou usando aqui tudo que eu sei de pedagogia. Estou usando o conectivismo, que é ótimo para IAD. Estou usando o complexo... Complexo? É complexo? Não é complexo. É taxonomia de Bloom. Estou usando o PBL, mas não agora, com vocês não estou usando. Mas com meus alunos eu uso o PBL, Project Based Learning. Tudo que eu sei de pedagogia eu vou usando. Peer-to-peer, que vocês estudam em pares, um explica para o outro. Ó, surgiu de novo. Então, olha, de novo. Eu faço a volta assim. A volta desse jeito. Então, você tem a linha, e ele sai assim, e faz esse coração, ó. Né? A volta e a volta. Igual esse coração. Essa é uma técnica para cachos, tem outras, tá? Nós não vamos ver outras hoje. Quanto tempo falta? Ih, tem que acabar a aula, daqui a pouco. Então, essa é a última coisa que eu vou mostrar. Só vou encerrar isso aqui. Vou mudar a caneta. Lembrando que a sombra pensa nesse tipo de sombra, pensa nesse tipo de sombra, tá? Então, cada um desses que eu estou fazendo, eu penso nisso daqui. Pelo menos eu tento. No meu desespero, tá ficando feinho, ó. A linha diminui, eu tento diminuir de acordo com a linha. Não pode sair da linha. Essa moto tá me enchendo o saco aí. Será que ele sabe que eu dou aula às 8 horas e ele pensou, eu vou passar na frente aqui, e vou e volto, vou e volto? Acho que não, porque ele fez mais barulho entre as 7 e as 8. Então ele não sabe. Senão estaria fazendo barulho agora, não antes das 7 às 8. Funciona, né? Obrigado. Valeu, Ana. E aí vai, diminua, e até chega ao último. E feito. É isso. Bom, gente, hoje foi tutorial de cabelos cacheado, ondulado e crespo. Então, aula 70, cabelos cacheados, ondulados e crespos. Eu escrevi na ordem errada. Amanhã, nós vamos fazer vários exercícios. Esses. Vai ser uma aula de exercício, tá bom? Olha aqui ó, o que eu fiz. Estava na próxima página. Brilho, textura, meio tom, treino e sombra. Deixa eu ver se ficou igual. Não, eu fiz diferente. Entende? Ele está de um lado e eu fiz do outro. Ah, mas é a mesma coisa. Oi, Tatu Bola. Tipo Tatu Bola. Que bom, pé junto. Bom, gente, vou deixar aqui e encerrar a aula. Então, até amanhã que a gente vai fazer exercício de cabelos. Muito obrigado a todos que participaram. E oi, Wilson, e tchau. Oi, Tatu Bola, e tchau. E essa aula vai estar gravada no YouTube. Fui!